Pois é, esse reajuste nos preços acabou sendo até muito bem recebido pelo mercado financeiro. Várias instituições revisaram perspectiva para a Petrobras depois de ser anunciado esse reajuste, principalmente porque acreditam que o governo não deve interferir, fazer interferências fortes na Petrobras e que a empresa não vai mais subsidiar os combustíveis no Brasil. Além da sinalização política, o aumento dos preços também pode se traduzir em mais dividendos. Os analistas acreditam que a Petrobras pode continuar sendo uma das maiores distribuidoras de dividendos do mundo nesse ano, mesmo com a mudança na política de remuneração aos acionistas que foi anunciada há alguns dias. E o mercado até reagiu bem no começo do pregão, né? Justamente com as notícias ali de Petrobras. As ações da companhia ontem chegaram a subir mais de 4%. No entanto, né, um ponto muito importante, né? Ao mesmo tempo em que houve esse otimismo ali com a questão do reajuste, que acabou afastando principalmente algumas inseguranças, alguns riscos com a questão da governança, também houve uma cautela no mercado com a notícia de que o Ministério da Fazenda está negociando um acordo de 30 bilhões de reais com a Petrobras. O ministro Fernando Haddad estaria fazendo uma proposta para que a companhia, então, pague parte do passivo de processos que tem com o CARF e que o valor teria que ser pago ainda neste ano. O dinheiro ajudaria na arrecadação federal a fechar as contas do governo neste ano de 2023. A Petrobras, no entanto, negou o acordo e disse que a gestão do passivo ela é realizada de forma técnica. Mesmo assim, o movimento pesou no mercado, né, e dos 4% que tinham ali de ganho no início do pregão, a Petrobras acabou fechando o dia com uma alta de apenas 0,72%. Felipe, ponto muito importante, né? A gente está vendo então aí, a partir de hoje, esse reajuste colocado a partir das refinarias, como a gente bem trouxe aqui, recebido bem pelo mercado no momento de entender não uma interferência, assim, vamos dizer assim, do governo na companhia, que isso trazia assim um grande, né, acho que uma preocupação, um tom muito de cautela para os investidores. Até quando, né, teria ali essa possibilidade de segurar preços? Ainda tem muitas perguntas sem respostas, que faltam essas respostas com mais transparência, mas o mercado recebe bem deste lado. Por outro lado, tem toda uma questão que pode impactar a inflação. E a gente já viu ontem, e até inclusive na visão de muitas casas ali, a relação que este aumento dos combustíveis vai acabar trazendo para o próximo IPCA. Fato é, né, que a gente tem ainda toda uma grande discussão e perspectivas em relação à Selic, a trajetória da política monetária, o quanto aí o Banco Central de fato vai conseguir trazer de cortes, né, dessas reduções. Pelo menos na última ata a gente viu ali a sinalização de mais reuniões na mesma magnitude, de corte de 0,5 ponto percentual. O mercado ainda já estava pedindo um pouco mais, em algumas casas já colocavam ali projeções de quedas de 0,75, não mais 0,5, mesmo, né, ali sendo muito sinalizado que seria da mesma magnitude. Mas agora, este reajuste, ele traz acho que alguns pontos a gente a pensar, né, a tentar entender qual deve ser, se isso vai de fato mudar com essa expectativa de redução maior na Selic, até porque o Banco Central deixou muito bem claro que vai continuar olhando muito para os dados para, né, trazer ali possibilidades de redução maior ou não de 0,5 ponto percentual. A gente tem bastante coisa a analisar, né, sobre Petrobras. Essa é uma semana importante aí para os investidores também da companhia. Pois é, Petrobras entrou no radar dos investidores. Primeiro estava no radar porque já estava há muito tempo com defasagem nos combustíveis e isso estava acabando trazendo algum tipo de mal-estar, tanto para os investidores quanto para o Conselho de Administração, que já se discutia, né? Fontes dizem que já se discutia dentro do Conselho de Administração da Petrobras, criar barreiras, criar cláusulas dentro do próprio Conselho de Administração para não permitir que houvesse tanta defasagem, para que a defasagem em relação aos preços internacionais não chegasse tão elevada, de uma forma tão elevada como estava anteriormente. Claro que, em meio a toda essa discussão, a Petrobras foi lá e fez esse reajuste, aumentou o preço dos combustíveis para tentar, né, tirar um pouco dessa pressão e também não pressionar
o seu caixa, que estava sendo consumido com essa defasagem dos preços e também evitar qualquer tipo de movimentação referente a desabastecimento que já era observado em alguns estados, em alguns locais do Brasil. Como você muito bem trouxe, Paula, esse aumento no preço do combustível vai acabar impactando a inflação, inclusive foi tema até de falas do próprio presidente do Banco Central. Ontem ele até comentou, né, que a inflação deve sofrer um grande impacto com esse aumento, inclusive nas contas de Roberto Campos Neto, pode elevar o IPCA em cerca de 0,40 ponto percentual entre os meses de agosto e setembro, que são os meses aí que acabam sendo um pouco mais impactados por esse aumento nos preços dos combustíveis. O que a gente consegue perceber com isso, né? Que dificilmente a inflação no final do ano vai ficar dentro ali, né, do teto da meta, ou no intervalo da meta de inflação, que atualmente o teto da meta está em 4,75%. Né? Dificilmente vai chegar nesse ponto. Até mesmo a gente via um processo de redução na perspectiva de inflação pelo Boletim Focus. A gente vem vendo ao longo das últimas semanas essa percepção de redução na inflação. Na última semana, na semana passada e nessa semana, o mercado estimava 4,84% de inflação no fim do ano. E aí, com esse aumento dos combustíveis, muitas casas já começaram a revisar. O Itaú, por exemplo, revisou de 4,9 para 5,1. E foi um movimento seguido por várias outras instituições, viu, Paula? Eu já vi algumas outras instituições também já projetando a inflação em 2023 acima dos 5%. Tá certo que já era até mesmo um movimento esperado, que a inflação no segundo semestre desse um repique, voltasse a subir, justamente porque tem o efeito da reoneração dos combustíveis, tem também alguns outros efeitos sazonais do próprio segundo semestre e que já estavam, inclusive, na conta do Banco Central, mas essa questão específica da elevação dos combustíveis também acaba tendo um peso um pouco maior para inflação. E claro, né, quando a gente fala de inflação, que é um ponto muito importante, medido e observado pelo Banco Central, a gente também não pode deixar de falar dos juros. Mesmo assim, Paula, eu tenho conversado com alguns economistas e eles dizem que não fechou a porta. Ontem, quando houve essa notícia de elevação do preço dos combustíveis, imaginei que haveria fechado a porta de uma aceleração no corte de juros de 0,75, né, em alguma reunião até o fim do ano, mas alguns economistas têm dito que não fechou essa porta, que dependendo dos dados de emprego, dependendo dos dados até mesmo de inflação que vierem, dependendo de dados de crescimento econômico aqui do Brasil, enfim, da conjuntura toda e, claro, né, dependendo do cenário externo, porque isso é muito importante, do arcabouço fiscal, do cenário fiscal aqui no Brasil, do orçamento, enfim, todo esse cenário, né, todas essas questões alinhadas, se vierem de uma forma benigna, esse cenário pode fazer com que os juros possam cair um pouco mais nas próximas reuniões. É um cenário um tanto quanto improvável, né? Mas não é impossível na visão de muitos economistas com quem eu tenho conversado. Paulo. Felipe, inclusive nestas falas ontem, né, na repercussão com o Roberto Campos Neto, de vários assuntos, inclusive este sobre Petrobras, né, do impacto disso especificamente ali para o IPCA, o Roberto Campos Neto ele trouxe aqui alguns pontos importantes até a gente destacar aqui, né, em relação à meta de inflação, já que a gente está falando que até algumas casas e o próprio Boletim Focus deve já trazer uma correção ali na próxima semana, deixa o IPCA já computando ali esta alta da Petrobras, né? Algumas casas já subindo essa revisão, acreditando sim que esse impacto deve elevar ali o IPCA ligeiramente para cima. Sobre a meta de inflação, o próprio Roberto Campos Neto, ele disse que o Brasil é um dos poucos países com inflação encaixada para os próximos anos.